Olá, leitores, tudo bem? Esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Eu sou Patrícia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre uma das leituras que eu me propus a fazer, aquelas 12 leituras, a famosa lista de 12 leituras para o ano, né? Então, nós finalizamos essa semana uma dessas leituras, que foi o Tempo e o Vento, o primeiro volume, né? Quer dizer, a parte 1, O Continente, que engloba os volumes 1 e 2 dessa saga, né? Na verdade, agora virou trilogia, porque ele é publicado em 3 livros, mas nós lemos somente essa primeira parte aqui, chamada O Continente. Mas antes da gente começar, vou lembrar vocês que nós temos um perfil no Instagram, um grupo no Facebook, onde lá você pode postar suas resenhas, fazer comentários literários, postar alguma curiosidade, interagir com o Because I Read. E nós temos sempre uma leitura conjunta. Nós estamos lendo esse mês, o mês que vem, a Odisseia, de Homero, baita leitura. A gente já leu Ilíada em junho e julho. Eu ainda estou devendo essa resenha para vocês. E fica aqui embaixo o link para o grupo de discussão no WhatsApp também. Se você quiser participar, é muito bem-vindo. Que mais? Os livros que eu mostro aqui para vocês, eu sempre deixo aqui embaixo os links para esses livros na Amazon. Se você se interessar em adquiri-los, lembrem de usar o link do canal, porque ajuda muito a gente a manter o canal funcionando, tá bom? E não esqueça de deixar o seu curtir e se inscrever no canal, caso você não é inscrito e goste do nosso bate-papo aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Então, gente, nosso livro da vez, eu não sei se eu vou ficar com ele o tempo todo, né, segurando não, porque ele é pesado, tá bom? São 600 e poucas páginas aqui de história. O livro da vez, O Tempo e o Vento, né? O pessoal que acompanha aqui o canal sabe que eu não leio muito literatura nacional. Cada um tem as suas preferências, eu respeito as preferências de todo mundo, mas não é tudo. Na literatura nacional, na verdade, poucas coisas realmente me envolvem, né? Principalmente a leitura nacional mais moderna, as histórias mais modernas, as obras mais modernas. Mas esse aqui, né, já não é tão moderno assim, mas é um clássico da literatura e eu queria muito ler essa história, porque eu sempre ouvi falar muito bem dessa história aqui. E eu nunca tinha lido Érico Veríssimo, né? Bom, então a gente colocou como meta, fez essa leitura e eu só posso falar para vocês o seguinte: que livro, gente, que livro é esse? Ele se transformou, sem a menor sombra de dúvida. Acho que tem muito pouca chance de eu ler alguma coisa esse ano que seja melhor do que esse livro. E se tornou uma das leituras favoritas da vida. Eu não sei quanto aos outros 2 volumes dessa trilogia, mas esse aqui nossa, já tem espaço cativo no meu coração. Então eu vou falar para vocês o seguinte: peguem seu café, peguem sua cervejinha, seu vinho, sua pipoca, seu chocolate, sentem, porque a gente vai conversar sobre essa minha nova paixão, tá bom? Então, gente, como a gente nunca falou nada sobre o Érico Veríssimo, a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre ele. Érico Veríssimo nasceu em 1905 em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Faleceu em 1975 em Porto Alegre, né? Então ele é um escritor gaúcho e é sobre a terra dele que a gente vai ler aqui em O Tempo e o Vento. Ele é famoso, bom, todo mundo sabe, né? Mas para quem não sabe, ele gerou 2 filhos, acho que é Clarissa, e o outro foi o Luiz Fernando Veríssimo, outro escritor assim que tem lugar cativo no meu coração, um estilo bem diferente do pai, mas tem lugar cativo no meu coração, né? O Érico Veríssimo, ele fez parte da segunda fase modernista da literatura aqui do nosso país. E o que isso quer dizer em relação à escrita dele? Quer dizer que é uma escrita que vai trabalhar com o realismo, mas também com o romantismo. É uma escrita que vai ser regionalista ou nacionalista, que vai trazer coisas do cotidiano, né? Uma história mais, uma linguagem mais coloquial, né? E vai trazer hábitos da cultura brasileira, né? Hábitos, costumes,
da cultura brasileira. Então, isso aí é o que quer dizer que ele era um escritor da segunda fase do modernismo, tá? Assim como ele, outros escritores dessa fase, Jorge Amado, José Luiz do Rego, quem mais a gente tem aqui? Graciliano Ramos. Só que esses outros escritores escreveram sobre o Nordeste. O Érico Veríssimo vai escrever sobre o sul do Brasil, né? Então ele é considerado um dos escritores mais importantes, né, brasileiros do século XX. Ele ganhou vários prêmios, Prêmio Machado de Assis, Prêmio Jabuti, né? E ele fez outras coisas. Ele foi diretor de jornal, ele escreveu para jornal. E na década de 1940 ele se mudou com a família para os Estados Unidos e ele deu aula na Universidade da Califórnia, tá? Sobre história do Brasil e português, se eu não me engano. Então é isso, gente. É o que a gente tem para falar aqui, bem rapidinho, um panoramazinho de quem foi. Importante, né? O Érico Veríssimo nasceu em Cruz Alta e ele não vai falar sobre Cruz Alta aqui no livro, mas ele vai falar sobre essa região dele principalmente. E ele foi de uma família tradicional, de boa condição. E o que ele vai trazer para dentro do livro, né? Da onde ele conseguiu esse material riquíssimo que ele coloca aqui dentro. De livros, de pesquisa histórica, mas também das memórias da própria família dele. Que vão contar para ele como é que as coisas aconteceram. Tá bom? Então, sobre essa obra, gente, o que a gente vai falar aqui um pouquinho dessa obra? Normalmente, depois de eu falar do autor, eu passo direto para o enredo, mas esse livro aqui não dá. A gente tem que se situar para poder conversar um pouquinho sobre O Tempo e o Vento, né? O que eu consegui arrecadar aí, eu não achei aqui em casa nenhum livro que falasse especificamente sobre O Tempo e o Vento, até porque eu percebi que eu praticamente não tenho, eu só achei um livro que eu tenho aqui de crítica literária falando sobre literatura brasileira. Esse erro eu já vou corrigir. Então não tinha nada aqui em casa que falasse sobre O Tempo e o Vento. Então eu vou pesquisar na internet. Na internet tem bastante material falando sobre O Tempo e o Vento. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as fontes que foram em que eu mais me baseei para conversar aqui com vocês sobre esse livro aqui, né? Para juntar com a minha opinião, com o meu sentimento sobre o livro e trazer a informação mais completa aqui para vocês, né? Então, o que eu li sobre isso? Esse livro aqui, antes dele começar a escrever, ele começou a ter a ideia desse livro em 1939, mais ou menos, que ele começou a brotar essa ideia de escrever esse livro aqui, essa história. E teria o título, vou ler aqui para vocês, né? A Caravana, foi o título provisório, né? Que abordaria a história do Rio Grande do Sul entre 1740 e 1940. Ao longo dos anos, ele foi mudando essa história. Outro nome que também provisório aqui dessa história foi Punhal de Prata. Tanto a Caravana como o Punhal de Prata tem bastante a ver, seriam títulos que teriam bastante a ver com a história, né? Mas depois foi modificado, né? Então ele sabia que ele queria escrever esse livro, mas ele não tinha certeza como é que esse livro ia se desenvolver. Ele não sabia exatamente de como ele ia contar essa história, né? O que ele sabia? Ele sabia que ele queria contar a história da fundação do Rio Grande do Sul, a história da fundação daquele estado, toda a história que aquele estado passou, né, desde a descoberta do Brasil, e queria trazer isso de uma forma com uma forma de saga, com uma forma de épico, né? Uma forma que valorizasse os personagens que estiveram envolvidos nessa história, né? Então, o que ele queria trazer aqui? Os heróis da história do Rio Grande do Sul. E também acabaram sendo heróis da história do Brasil, né? Personagens perfeitos? Não, mas não deixam por isso de serem heróis, né? Então é isso que ele sabia que ele queria contar. Acabou que ele ficou quase 20 anos aqui, pelos meus cálculos, escrevendo toda essa saga, porque o primeiro livro foi publicado, esse aqui, em 1949, e o último livro da saga, acho que só foi publicado em 1962, se eu não me engano, né? E a ideia, a princípio, era fazer um volume único, com a média assim, de 800 páginas, e acabou virando uma saga de mais de 2.200 páginas, né? Então aí foi preciso dividir em volumes diferentes. Então o primeiro livro é esse,
que é O Tempo e o Vento, parte 1, chamado Continente, volumes 1 e 2. O segundo livro é este aqui, O Retrato, volumes 1 e 2, que é o mais fininho. E o terceiro livro é O Arquipélago, volumes 1, 2 e 3, que é um calhamação, tá vendo? Que é onde ele finaliza essa história aqui. Eu estarei lendo esses livros, mas não esse ano, tá? Então, isso aí é a visão que eu queria dar para vocês da história do Tempo e o Vento, né? Como é que surgiu, como é que, né, ele começou a escrever essa história, né? Agora vamos falar do enredo. O que é o enredo desse livro? Gente, olha só, é uma história que já é muito conhecida. É uma história que teve várias adaptações para televisão, para o cinema. Então eu não vou muito me preocupar com spoilers. Óbvio que eu não vou contar a história toda para vocês aqui, em mínimos detalhes, até porque seria impossível. Mas os fatos principais eu vou contar, né? Que me permitem conversar com vocês sobre a história sem me preocupar com spoilers, combinado? Então, a história... Esse livro aqui ele é dividido assim, em 7 segmentos. Não tem número assim, capítulo 1, capítulo 2, mas ele é dividido por títulos em 7 segmentos. Ele começa e termina com o sobrado, que é até o final deste primeiro livro, a residência da família Terra Cambará, né? E o que é isso que faz? Isso aqui, ele começa no sobrado, em 1895, quando o sobrado está sitiado, e a família Terra Cambará está toda ali dentro, né? Os personagens dessa época de 1895 estão todos ali dentro, criança, idoso, gestante, jagunço e escravo, tá todo mundo ali dentro. Escravo não, né? Mas, né, os serviçais estão todos ali dentro. E aí, a história começa aí. Então, ele dá uma pinceladinha nos personagens, no Licurgo, na Alice, na Maria Valéria, no Florencio, que são personagens dessa história aqui. Mas o leitor até então está sem entender nada. Ele dá essa pinceladinha, eles estão sitiados porque está tendo, né, uma guerra, né, uma mini guerra civil, né, e existem 2 famílias nessa cidade em que se situa Sobrado, a cidade de Santa Fé, e a família dele é republicana. E eles estão lutando contra Lutando não, eles estão sendo atacados pela guarda da Revolução, daqueles que querem que o governo republicano caia, né? Então a família dele está sitiada aqui dentro. Aí essa história, a gente tem aquele panoramazinho de 1895, a gente volta no passado, para 1745. E aí a gente vai para a terra chamada, vamos lá aqui, 7 povos das missões. Essa terra aqui dentro do livro tem um mapa, tá? Vou mostrar aqui para vocês 2 coisas muito importantes que tem aqui nesse livro. Esse mapinha aqui, né, que mostra exatamente onde é que eram as cidades aqui que ele descreve, né? O continente de São Pedro, como era chamada aqui essa região, tá? Ele tem também uma árvore genealógica da família, e essa árvore genealógica é muito importante para a gente entender a história. Então a gente vai voltar aqui no tempo e a gente vai para essa região aqui, que é onde ficava os 7 povos das missões, que era o lugar que os jesuítas estavam catequizando, né, os povos indígenas. Nessa região aqui moravam vários povos, mas principalmente os guaranis, né, e eram jesuítas espanhóis, e eles estavam aqui catequizando, montaram povoados, né, ensinavam a ler, a escrever, ensinavam religião, ensinavam a tocar. E aqui, nesse momento, a gente vai conhecer um menino chamado Pedro, filho de uma índia, que morreu na hora do parto. Ninguém sabe quem é o pai do Pedro, mas acredita que fosse um homem branco, né, um imigrante, porque o Pedro ele era uma mistura assim, de índio com um homem branco. Ele era bem clarinho, mas apesar de ter traços indígenas. E a gente vai conhecer o Pedro. Quem meio que adotou ele foi o padre Afonso, se eu não me engano, né, um jesuíta. Esse padre Afonso meio que criou ele desde que ele nasceu.
Em um determinado momento da história, quando Pedro tem mais ou menos uns 11 anos, é importante dizer, o Pedro era muito inteligente, o Pedro tinha dons, tocava muito bem, sabia ler, sabia escrever, tudo que ensinavam para ele, ele aprendia bem, né? Tocava instrumentos, sabia fazer tudo. Pedro é aquele menino que sabe fazer tudo, que se mete para fazer tudo. Só que num determinado momento, essas missões, né, esses 7 povos das missões foram atacados e foram dizimados. O Pedro conseguiu fugir, ele tinha mais ou menos uns 11, 12 anos quando ele conseguiu fugir. E desde então ele ficou andando pela região, se juntou às várias guerrilhas que tiveram aqui durante esse tempo. Guerrilhas assim, revoluções, guerras, a gente vai ter a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, a gente vai ter a Guerra do Paraguai, né, acontecendo dentro dessa história. E outras revoluções internas, políticas, né? Outras guerras internas. E aí o Pedro vai se juntar às tropas do governo e vai trabalhar. Aí tá, a gente pula daí então para um outro capítulo que é Ana Terra. Aí a gente vai conhecer Ana Terra. Ana Terra vem de uma família paulista que se muda para o Rio Grande do Sul porque o pai, Maneco Terra, quer enriquecer sim, quer trabalhar, quer ter terra para fazer dinheiro para então voltar para São Paulo. Então ela, Ana Terra, os 2 irmãos, o pai e a mãe, trabalham duro, muito duro, para trabalhar a terra, para fazer lavoura, para criar um pouco de gado. E aí um dia a Ana Terra está lavando roupa lá no riacho e ela vê um homem ferido na beira do riacho. E aí chama o pai e a mãe, e chama o pai, os irmãos, e aí os irmãos vão buscar, e esse rapaz, esse homem, é o Pedro Terra, nosso filho da Indiazinha aqui, já homem, já adulto, né? É claro que eles vão ter um envolvimento, desse envolvimento vai nascer um filho, que a Ana vai chamar de Pedro Terra, né? Aí, o que acontece? Essas terras que eles moram, né, tudo ali é terra de ninguém, então essa terra é invadida, eles sofrem um ataque dos castelhanos, a família dela é dizimada e só sobra ela e o filho. Aí passa uma caravana indo para um povoado chamado Povoado de Santa Fé, onde um senhor de terra chamado Ricardo Amaral está criando um povoado, quer criar uma cidade ali, e tem muito espaço para a gente trabalhar, para as pessoas morarem. Eles estão, né, colonizando aquela área ali, estão querendo que as pessoas venham para trabalhar, para constituir família, para criar uma cidade. E aí a Ana aproveita essa caravana, o cara permite que ela vá junto, eles aproveitam essa caravana, daí o nome é caravana, né? E eles, depois de uma viagem muito longa, cansativa, perigosa, chegam a esse povoado. O senhor de terras lá, o Ricardo Amaral, permite que ela fique lá com o filho, e ali a Ana se estabelece com o filho. E a partir daí toda a história vai se desenvolver aqui, que é o povoado de Santa Fé, que depois vira a cidade de Santa Fé. A Ana vai trabalhar como parteira, ela trouxe a tesoura da mãe, que era a tesoura de podar planta, e com essa tesoura ela vai cortar o cordão umbilical das crianças que vão nascer lá, ela vai se tornar parteira. Pedro vai crescer, vai se casar, vai para a guerra, porque naquela época não era opção para eles, para os homens irem para a guerra ou não. Se tivesse alguma guerra, eles eram convocados, eles eram aliciados para ir para as tropas, e aí eles não tinham opção nem dada pelo governo, nem pelo orgulho deles, não permitia que eles fossem convocados e não fossem para a guerra, né? Então Pedro vai, mas volta. Pedro tem filhos, e tem uma filha chamada Bibiana e um menino chamado Juvenal. Ana Terra morre, a Bibiana cresce, e aí tá lá tudo bem em Santa Fé, um daqueles poucos momentos de paz ali de Santa Fé, e aí aparece um forasteiro, um soldado, né? E aparece na cidade aquele homem assim espalhafatoso, um homem bonito, falador, e aqui nós vamos conhecer o Capitão Rodrigo, né? E o Capitão Rodrigo chega na cidade, já chega causando arruaça, sabe como é que é? Cidade pequena, forasteira, solteiro, né? As mulheres já começam a suspirar por ele. Aquele homem tempestuoso, mais decidido, mais cheio de emoções, romântico. Bom, então Bibiana também se apaixona por ele, e na hora que ele vê a Bibiana, bate o olho em Bibiana, ele se apaixona. O
O pai dela, o Pedro Terra, não quer de jeito nenhum, que fala que ela vai sofrer, que aquele homem não é para ela, mas ela insiste. E o filho do Ricardo Amaral, o Bento Amaral, está apaixonado pela Bibiana, quer casar, só que a Bibiana não quer casar com ele. E a partir daí, cria-se a grande rivalidade da história dos Terra Cambará com a família Amaral, que são as duas famílias em polos opostos, tanto políticos como sociais dentro da história, né? Bom, o Capitão Rodrigo acaba convencendo o Pedro Terra, a Bibiana casa com ele. O Capitão Rodrigo abre uma vendinha com o irmão da Bibiana, o Juvenal. Eles vão morar no fundo dessa venda. Só que tudo bem no início, eles têm filhos, nasce o Bolívar, né, que é o filho homem deles. Só que o Capitão Rodrigo começa a ficar inquieto, não quer mais ficar parado no lugar, ele não é homem de ficar parado em um lugar só. Ele gosta de guerra, ele gosta de emoção, ele gosta de adrenalina. E aí ele começa a inventar histórias, começa a viajar para comprar as coisas para venda, demora a voltar, até que o dia surge uma outra guerra em que politicamente ele fica do lado oposto da família Amaral. E aí lá vai ele lutar na guerra, a Bibiana fica sozinha. Um determinado momento ele volta para casa com as tropas dele e ele volta para casa, chega em casa e vai encontrar a Bibiana e fala que eles vão atacar o casarão, que é onde mora a família Amaral. Primeiro ele faz amor com ela e aí é uma cena muito assim, essa cena dele chegando em casa, né, junto com as tropas, encontrando a Bibiana, ficando com ela, e ele fala assim, bom, agora que eu já matei a saudade, eu vou atacar o casarão dos Amaral, e você vai fritando a linguiça, que daqui a pouco eu volto. Porque ele tinha esse hábito de estar sempre mandando lá fritar uma linguiça pra ele, né? Você frita a linguiça que daqui a pouco eu volto. Só que não voltou, né? Eles conseguiram invadir o casarão dos Amaral, mas o Rodrigo morreu aí nesse momento. Bibiana cria os filhos sozinha, cria Bolívar sozinha. Bom, e aí, nesse enredo todo, chega na cidade um baiano com boas condições financeiras, um baiano que fez fortuna por si mesmo, é uma pessoa que tem investimento em vários setores, empresta dinheiro a juros. O pai da Bibiana, o Pedro Terra, vai pedir emprestado um dinheiro para comprar semente, para plantar, acaba perdendo a sua própria casa, porque ele não tem dinheiro para pagar esse baiano que chegou, que é o Aguinaldo Silva, e acaba tendo que dar a própria casa dele, a casa e o terreno da casa, para o Aguinaldo como pagamento. Aguinaldo constrói nesse terreno o sobrado, e o sobrado é o que dá nome aqui, em volta desse sobrado que a história vai circular. Então, tem dois polos aqui nessa história, casarão e o sobrado, né? Constrói o sobrado, a Bibiana fica com muita raiva porque ela sente como se o Aguinaldo tivesse tomado a casa dela, a história dela, né? O terreno do pai dela. E esse Aguinaldo tem uma neta que está estudando no Rio de Janeiro. Quando essa neta acaba dos estudos, que vem para a cidade, todo mundo quer casar com essa mulher, que é a Luzia. A Luzia é aquela mulher fatal, sedutora, perigosa, parece inocente, mas não é. E descobre-se que ela é uma pessoa cruel, que ela gosta de ver o sofrimento dos outros. Quem é mais perspicaz dentro dessa história, como a Bibiana, percebe que ela não é boa bisca. Mas a Bibiana quer porque quer rever o terreno do pai, a casa do pai. E aí, quando o Bolívar diz que vai pedir a mão da Luzia em casamento, ela incentiva porque ela quer ir morar no sobrado, porque ela acha que o sobrado é a casa dela, né? É direito dela. Então, Bolívar e Luzia se casam, ela vai morar no sobrado, a Bibiana, com o filho, né? E é um casamento que não é feliz, né? Bolívar tá infeliz, mas ainda assim ele é obcecado pela mulher. A Bibiana depois se arrepende, mas é tarde demais, né? E eles têm um filho, a Luzia Bolívar, que é o Licurgo. Por motivos que eu não vou contar, vou deixar vocês lerem. O Bolívar vai morrer, a Luzia em um determinado momento também vai morrer. Quem acaba criando o Licurgo é a Bibiana. E o Licurgo tem muito do Capitão Rodrigo, né? O jeito, a espontaneidade, as emoções à flor da pele,
aquela vontade de viver aventuras, né? Só que ele é o que a gente chama aqui filho de vó, né? Criado por vó. Então o Licurgo também tem um lado que é inseguro, que tem medo de coisas, né? Mas só que a Bibiana não deixa ninguém de fora ver isso, porque, né? Homem não pode ter fraqueza, né? Então ela não deixa ninguém ver esse lado do Licurgo. E o Licurgo, no início da história e no final da história, quando a gente está em 1895, ele é a cabeça da família Cambará, Terra Cambará, né? Que está dentro do sobrado. É ele responsável por ninguém ter saído, pelo sobrado não ter se rendido. E esse é o enredo da história, gente. Ufa! Desculpem ser tão longa aqui da minha explicação, mas não dá para falar sobre essa história sem contar um pouco dessa saga. Então esse é o enredo da história, desse primeiro livro, né? E aí, né, o que me fez apaixonar por essa narrativa? Gente, eu juro pra vocês que eu não queria gostar dessa narrativa, porque ela tem muita sofrência. As mulheres aqui sofrem o tempo todo. Muitas pessoas morrem, assim. Ele puxou bastante pra esse lado realista da história, né? Então, pessoas sofrem, pessoas morrem, pessoas ficam doentes, pessoas perdem membros, né? E, assim, eu queria muito não ter gostado. E eu lutei muito pra não gostar dessa história, mas não foi possível, né? Em determinado ponto, eu entreguei o ponto, falei, pronto, não tem jeito, tô apaixonada. Por quê, né? É uma história perfeita, sabe, assim... Eu não consegui, e eu procurei muito, Patrícia, achar falhas nessa história do Érico Veríssimo, mas eu não achei, né? Ele constrói aqui um universo, deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola para eu falar isso para vocês, porque na forma que vocês entendam, né? É uma história assim, primeiro, né? É uma história que transcorre de forma linear, né, na sequência cronológica, mas tem esses flashbacks pro sobrado, que é a primeira coisa que aparece e a última coisa que aparece. Isso aí torna a história muito redonda, sabe? Porque conforme ele vai trazendo a história, né, desde 1745, de repente ele coloca alguma coisa que está acontecendo no sobrado, e aí ele volta a contar a história a partir daquele ponto. Então tem essas quebradas no ritmo, que é importante para você respirar, aí lê um pouquinho do sobrado, aí volta pra história, né? Isso aí foi muito importante para a leitura de uma história tão longa, né? É uma história contada em terceira pessoa. Algumas pouquíssimas exceções ela vai ser em primeira pessoa, mas ela é uma história contada em terceira pessoa. E o narrador, mas você percebe sutilezas. Ele não chegando, desculpa aqui quem é fã dos Miseráveis, ele não chega metendo o pé na porta, que nem o Victor Hugo chega enquanto narrador dentro dos Miseráveis, sabe? Não. Sutilezas, você percebe as opiniões, né? O ponto de vista do narrador aqui dentro da história. Então achei isso uma sacada muito inteligente, mas é uma coisa muito discreta. Se você não estiver prestando atenção, você nem percebe, né? O que mais? Ele tem uma capacidade aqui nesse livro, gente, de construir, e acho que talvez seja isso que mais... Não foi isso que mais me impressionou. Foi uma das coisas, mas não foi o que mais me impressionou. Ele tem a capacidade aqui de construir tanto o universo, o macro-universo, né, que é a história do Brasil, o panorama político, social, econômico do Brasil e ali daquele continente de São Pedro, do Rio Grande do Sul, até da Europa. Ele traz um pouquinho do que está acontecendo na Europa para a gente entender o panorama político do Brasil e do Rio Grande do Sul. Então ele constrói isso de uma forma muito bem construída, trazendo informações, mas sem ser prolixo, sem fazer digressões, tudo muito bem colocado dentro da trama que ele criou. E ele cria um micro-universo também muito bem. A cidadezinha de Santa Fé, as pessoas que moram em Santa Fé, os relacionamentos, as fofocas, ele se preocupa com tudo, tá tudo muito bem amarrado, tudo faz parte de uma coisa só, tudo interage, uma coisa, um macro-universo, um micro-universo, tudo interage, gente, de uma forma muito perfeita dentro dessa história,
Não há erros, não há assim furos. Eu não consegui achar furos, sabe? E aí a gente vai falar sobre o que realmente mais me cativou, que foi a construção de personagem. Essa história, o tipo de história que traz uma construção de personagem assim, que gente, tanto personagem, tanto protagonista, e é simplesmente maravilhoso. Eu nunca tinha visto um livro, se vocês conhecem, me digam, porque eu acho que não tem outro na história da literatura brasileira, que fizeram um livro separado, pegaram um capítulo, de um capítulo fizeram a história, publicaram o livro, por exemplo. O capítulo aqui, que é Um Certo Capitão Rodrigo, tem livro separado, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Eu tenho essa edição aqui, que é uma coleção da Folha de São Paulo. Esse aqui acho que você não vai achar venda, mas tem outras publicações de Um Certo Capitão Rodrigo. Só esse capítulo já fez um livro. Eu nunca vi um personagem render um livro, né? E é um personagem que marca. Eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão rir, porque o Capitão Rodrigo, né, tem as características do herói, ele é o herói, ele é o protótipo do homem gaúcho, né? Você vê isso dentro da história, que é um homem decidido, um homem macho, um homem que gosta de ir pra guerra, um homem tempestuoso, mas com um bom coração, um homem fiel aos seus amigos, né? A sua família, no sentido assim, fiel no sentido de amar a sua família, né? Porque ele é mulherengo, né? E é isso, ele também é mulherengo, ele também gosta de beber, ele gosta de viajar, sabe? Às vezes ele chuta o pau da barraca e vai embora e deixa a Bibiana sozinha, mas é um personagem que marca, né? Não tem como não guardar o coração, o Capitão Rodrigo no coração, né? Ele tem esse hábito aqui dentro da história. O Veríssimo, ele cria, né, um personagem tão bem que você pega os caguetes do personagem. Onde quer que o Capitão Rodrigo chega, assim, pela primeira vez, ele chega assim falando Buenas e me espalho, né? E desde que eu li isso, gente, eu tô com isso na cabeça, qualquer lugar que eu vou, que é diferente, que eu não conheço, na hora que eu chego no lugar, vem na minha cabeça esse Buenas e me espalho. É uma coisa muito engraçada, né? E o negócio de fritar linguiça, toda vez agora que eu vou pra cozinha, que eu vou fritar, que mexo com linguiça, eu penso ele chegando em casa falando, frita uma linguiça aí pra mim, frita uma linguiça, sabe? Então assim, o autor tem que ser muito bom pra você incorporar o personagem pra você nos seus hábitos, na sua rotina, no seu dia a dia, né? Então, o Capitão Rodrigo é um exemplo de personagem maravilhoso. Todos eles são muito bem construídos, né? Mas a gente tem o Rodrigo, a gente tem a Luzia, que é a mulher sedutora. Ela tem um capítulo dela que se chama aqui Teiniaguá. Teiniaguá é uma lenda, né, da região do sul, de uma mulher que vira um monstro e seduz os homens, né? E o capítulo que fala sobre a Luzia, que casou com Bolívar, tem esse nome, porque é uma mulher cheia de contradições, cheia de mistérios, né? A gente tem aqui o Vento, gente. O Vento é um personagem da história, né? Por que o Vento é personagem? Porque toda vez que o vento, que eles chamam de minuano, que é um vento que sopra forte, que muda totalmente o clima, toda vez que esse vento chega, acontece alguma coisa. Eu anotei aqui todas as passagens que começava a chegar o vento, já começava a ficar em pânico. Eu falei, que desgraça vai acontecer agora? Porque toda vez que esse vento chegava, alguma coisa acontecia que mudava o rumo da história. E a Ana Terra falava assim, noite de vento, noite de mortos. E a Bibiana repetia isso da avó dela, né? E nem sempre morria alguém, mas sempre alguma coisa acontecia muito importante que mudava o rumo da história, né? Então o Vento aqui dentro, ele também é um personagem e ele mostra a transitoriedade da história, né? As guerras, os heróis, os homens que lutaram, que ficaram na história, mas passaram. Assim como o Vento, eles ficaram no passado, né? Ele traz essa ideia, né? Esse título aqui foi muito bem escolhido. E eu vou falar aqui também de um terceiro personagem, a gente já tá quase terminando aqui nossa resenha, mas eu não posso fechar sem falar do personagem que eu não consegui achar nada sobre ele em lugar nenhum, na internet falando sobre ele especificamente, mas foi um personagem que pra mim é um dos melhores aqui dentro, que é o Dr. Carl Winter. Esse Carl Winter, ou Carl Winter, eu não sei porque ele é alemão, é um personagem que surge aqui na época da Bibiana, né, do Capitão Rodrigo. Não, o Capitão Rodrigo já tinha morrido.
da Bibiana já mais idosa, com o Bolívar e a Luzia. E ele é um médico alemão, um homem nos seus 30 anos, que, né, a situação tá ruim na Europa, ele resolve viajar muito porque ele é um homem que ele não quer seguir regras, ele não quer se importar com regras, ele tem um espírito selvagem, vamos dizer assim, né, mas é um alemão, né. É um homem frio, inteligente, então ele pega a vapor, vem pro Brasil, se instala e ele tá viajando várias terras e chega a Santa Fé e fica um tempo em Santa Fé. A princípio ele ia ficar ali temporariamente, mas acaba ficando, né? E através dele, quando, gente, eu comecei a achar essa história, tá muito repetitiva, guerra, isso, aquilo, guerras, o Veríssimo traz para dentro esse Carl Winter, né? E esse Carl Winter, ele vai trazer, através do pensamento dele, toda a perspectiva, ele vai fazer uma análise cirúrgica da situação, da microsituação, dos personagens, da Luzia, da Bibiana, do Bolívar, de todo mundo aqui daquela época, vai analisar os relacionamentos, vai analisar o panorama político do Brasil. E assim, até então, a gente está vendo a narração em terceira pessoa, o que os personagens locais estão fazendo, né? E aí vem alguém de fora e traz um foco de fora para dentro da situação e faz uma análise muito mais acertada, muito mais profunda, né, do que está acontecendo e muito mais certeira, impessoal, vamos dizer assim, uma visão neutra da história. E muita história do Brasil aqui dentro, como eu aprendi com esse livro, gente. E aí eu não aguento, né, eu vejo as coisas e aí eu vou e eu pesquiso, gente, eu anoto, e eu fui pesquisar Revolução do Paraguai, Guerra do Paraguai, Revolução dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, eu fui pesquisar tudo, né? E foi uma maravilha, gente, como eu aprendi com esse livro. E esse Carl Winter é uma pessoa muito inteligente, muito interessante, um personagem que eu gostei muito aqui dentro, né? Então a construção de personagem do Veríssimo é sim uma coisa de outro mundo, sabe? E última coisa que eu vou falar aqui pra vocês, pra gente encerrar, é o seguinte, obviamente, né, o homem gaúcho, aqui a gente tem uma construção de uma sociedade patriarcal, né, onde o homem é que decide, é o homem que decide o rumo das personagens, das pessoas da sua família, é ele que decide o rumo dos eventos, mas o Veríssimo trouxe aqui pra dentro, isso é uma coisa que todo lugar eu li e é muito claro aqui, a força da mulher na importância da história, sabe, assim, porque o homem vai pra guerra, o homem que manda, o homem que decide, mas é a mulher que fica, é a mulher que mantém a descendência, né, viva, né, para que mantém os filhos vivos, a família viva, que mantém a subsistência da família enquanto o homem está na guerra, ela que luta dia a dia, momento a momento, ela que se submete aos homens e à sociedade, para que a família dela sobreviva, que seus descendentes vão para frente e cresçam e prosperem. Atrás de cada homem aqui está uma grande mulher, sabe? Aí a gente tem a Ana Terra, a gente tem a Bibiana, a gente tem a própria Luzia, né? A gente tem aqui a Maria Valéria, porque não se fala muito dela. A Maria Valéria é irmã da Alice, filha do Juvenal, né? O Juvenal era irmã da Bibiana. Então assim, ele traz muita perspectiva aqui pra gente na história, daqueles mais fracos, do lado mais fraco da história, que são as mulheres. E como dentro daquela limitação dela enquanto mulher nessa sociedade, o quanto ela faz, o quanto ela tem que ter força para fazer a vida continuar e a descendência ir para frente. Gente, é impressionante o que ele faz aqui. É muito bacana, sabe? Então assim, eu fiquei muito tentando achar um motivo para não gostar e achar algum defeito, porque eu percebo que ultimamente, depois de tanta leitura, eu ando muito crítica. Não consegui. De 5 estrelas eu dei 6, sabe? Para esse livro, acho difícil outro livro vir ainda uma leitura melhor esse ano para mim, né? Eu vi em um determinado lugar que eu estava lendo sobre essa história, eles descreveram isso como um monumento literário. E realmente, isso aqui é um monumento literário. E uma coisa que, já na metade do livro, antes da metade do livro, eu fiz essa comparação, achei que eu ia achar alguém falando sobre isso em algum lugar, mas não achei.
Isso aqui pra mim é o Guerra e Paz brasileiro, sabe? é o Guerra e Paz brasileiro. Talvez melhor até que o Guerra e Paz. E olha que Guerra e Paz acho que foi a minha melhor leitura do ano passado. É um livro robusto, é uma leitura sólida, não é uma leitura superficial, mas não é cansativa, ela não é pesada, é uma leitura que flui, apesar de toda a sofrência. E é simplesmente maravilhosa, gente. Cada protagonista aqui poderia ter seu próprio livro ali no Capitão Rodrigo, sabe? Cada um aqui rende uma história, sabe? Bom, e aí vamos falar aqui para fechar das adaptações, né? Esse livro aqui teve muitas adaptações para TV, para o cinema, e eu vou falar para vocês aqui o que eu achei sobre as adaptações. A primeira foi em 1956, um longa-metragem chamado Sobrado, com direção do Walter Durst. Em 1967 teve uma telenovela, O Tempo e o Vento, na TV Excelsior. Em 1971 teve um longa-metragem chamado Um Certo Capitão Rodrigo, com a direção de Anselmo Duarte. Em 1972 teve um longa-metragem chamado Ana Terra, com a direção de Durval Garcia. Em 1985, esse eu já peguei, né? Teve a minissérie da Globo, que a Glória Pires era Ana Terra, né? Tempo e o Vento, foi uma minissérie com a direção do Paulo José. Não me lembro muito, mas eu me lembro que eu gostei muito na época. Em 2013, esse eu não sabia, descobri quando fui fazer minha pesquisa, teve um longa-metragem chamado O Tempo e o Vento, com a direção do Jaime Monjardim. E esse eu assisti porque está disponível na Netflix, tá? Vi, gostei bastante, ele foi bastante fiel ao livro. Claro que em 2 horas e pouco, muita coisa foi cortada, né? Personagens que não tinham participação muito ativa foram tirados, né? Um pouco da história foi podada, mas tá uma adaptação muito boa, eu indico, tá? Netflix. E me falaram que desse longa, eu não vi. Depois desse longa, houve uma minissérie com os mesmos personagens, com os mesmos atores, na TV Globo, né? Que foi derivada do filme de 2013. E também sobre o seguinte, que existe um especial feito pela RBS TV, a TV Gaúcha, chamada Memórias de Escritor, que foi feito em 2005, em comemoração ao centenário do Érico Veríssimo. E é tipo um documentário dramatizado, e ele é narrado pelo Tarcísio Filho, que é filho do Tarcísio Meira, que fez, né, o filme, né, fez o Capitão Rodrigo. E toda vez que eu penso em Capitão Rodrigo, gente, eu me lembro do Tarcísio Meira encarnando esse personagem. Se bem que nesse filme de 2013, que está na Netflix, o Thiago Lacerda também está impecável. Mas quando fala em Capitão Rodrigo, eu me lembro do Tarcísio Meira, sabe? Então existe esse documentário narrado pelo Tarcísio Filho, e existe um outro web documentário, os 50 anos de O Tempo e o Vento, influências de Veríssimo na construção da trilogia. Então eu não pesquisei, eu não olhei, mas eu vi um livro na internet com esse título, tem disponível inclusive na Amazon, os 50 anos de O Tempo e o Vento, tá? Não sei se está relacionado com esse documentário. E eu comprei um livro na estante virtual, porque tá difícil de achar, da Maria Araci Bonfim, ele ainda não chegou, eu comprei na estante virtual essa semana, que chama Linha na Roca, Linha na Pauta. Parece, pelo que eu entendi, que essa Maria Araci Bonfim ouviu a história da filha do Érico Veríssimo, e é tipo assim, uma biografiazinha do momento da vida do Érico Veríssimo em que ele estava escrevendo O Tempo e o Vento. E eu fiquei muito curiosa de ler esse livro. Então estou esperando ele chegar, como ainda tenho mais 2 livros para ler, estou esperando ele chegar. Gente, eu sei que o vídeo ficou longo, mas não tinha como falar menos dessa história. Estou apaixonada. Indico demais. O link vai ficar aqui embaixo para os 3 livros, para o livro de Um Certo Capitão Rodrigo. Eu espero que vocês leiam. Quem já leu, comentem comigo. Gostou, não gostou, o que achou? Gente, porque eu tô apaixonada por esse livro. Érico Veríssimo, que eu nunca tinha lido nada, entrou pra lista junto agora com Machado de Assis de melhor autor nacional até agora pra mim, tá bom? Obrigada pela paciência, obrigada pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.